Bom, continuando, né? Então hoje nós vamos trabalhar sobre a questão de um refinamento, né? Vamos falar de como tratar sobre questões específicas, né, de tráfego de informação dentro da nossa aplicação ainda, né? Então nós viemos trabalhando já há algum tempo sobre tráfego de informação passando de uma página para outra, né? Basicamente nós trabalhamos dois métodos para fazer isso, o método POST e o método GET, né, que foram falados já e foram amplamente utilizados com a questão do formulário, envio de dados de um formulário para uma página em PHP. Né? Então hoje nós vamos trabalhar um outro contexto, né, uma outra forma de trafegar informações dentro do nosso sistema e que é essencial também. Né? Essa daí é a que vai manter as informações durante a sessão do usuário. Né? O que seria essa sessão do usuário? Basicamente é o momento em que eles adentra o nosso sistema, né, e permanece executando operações. Isso pode ser feito a nível de login de usuário, que é um dos exemplos mais básicos, né, que nós vamos ver, como também pode ser feito em exemplos mais avançados. Né? Então, basicamente é manter a informação do sistema em determinado ponto, né? Não só trabalhar envio e recebimento. A ideia é manter informações dentro do nosso sistema. Vamos à lousa para falar sobre a nossa teleaula, né? Então, o padrão que a gente vai utilizar para fazer isso é o gerenciamento de sessões. São as sessões que vão fazer com que o nosso sistema permaneça armazenando informações num determinado momento dentro do nosso sistema. Nós também vamos trabalhar, além desse contexto de manter informações dentro do nosso sistema, nós vamos trabalhar um modelo que vamos falar conceitualmente desse modelo, que é um modelo de desenvolvimento MVC. Né? Esse modelo de desenvolvimento, ele se refere a gente trabalhar com uma facilidade a mais na programação, né, do nosso código-fonte, que é a gente separar em camadas determinadas partes do nosso sistema e após separar o nosso código em camadas, né, facilita na manutenção do código, enfim, tem algumas vantagens que eu vou apresentar para vocês, né, no decorrer dessa aula, mas esse modelo MVC, ele hoje para a web, né, é amplamente utilizado. Então, a ideia é separar em camadas, né, facilitando assim determinadas manutenções. Por exemplo, eu quero dar manutenção no banco de dados, né, do meu sistema. Então aí eu vou trabalhar somente na parte que trata da camada de banco de dados. Né? Eu preciso trabalhar a regra de negócios do meu sistema, né, dar manutenção na regra de negócios. Então eu também vou dar manutenção somente em determinada parte do código, sem precisar ficar alterando várias partes. Então isso que nós vamos trabalhar se chama o padrão MVC. Os objetivos da nossa aula de hoje, né? Nós vamos aprender para que serve uma sessão em um sistema e como a gente vai programá-la, né? Um sistema web que a gente está trabalhando, né? Nós vamos aprender também como a gente deve utilizar a sessão para a gente autenticar usuários dentro do nosso sistema. Então, nesse momento, quando a gente fala de autenticação de usuários dentro do nosso sistema, a gente precisa começar a falar de segurança dentro do nosso sistema. Né? O que trata a segurança? A segurança, basicamente, que nós vamos manter as informações armazenadas na sessão é que determinado usuário pode acessar determinadas páginas. Né? Então, dessa forma, quando a gente estabelece esse critério, né, o administrador pode acessar todas as páginas, porém o usuário comum não pode acessar as páginas do administrador. Então esse critério de autenticação, né, a gente precisa manter no momento que a gente faz o usuário logar dentro do nosso sistema. E é a sessão que vai trabalhar isso, certo? A gente vai também construir páginas web para autenticar esses usuários, certo? Além disso, nós vamos conhecer o padrão de desenvolvimento de sistemas web, MVC, certo? Bom, então nós temos duas situações aí, né? Vamos começar falando inicialmente sobre as sessões, né? Depois a gente passa para o modelo MVC, que é um pouquinho mais explícito, né? Sobre essas questões que a gente vai trabalhar no modelo de como desenvolver o sistema.
vamos falar um pouquinho sobre sessão, né? Bom, basicamente o que fala, né, o uso de sessões, né? Do que trata essas sessões, né? Bom, o uso de sessões, né, permitirá que informações sejam trocadas entre páginas web, certo? De uma mesma sessão. O que acontece? Mas, professor, a gente já não vem fazendo troca de informações dentro das páginas web, né? Basicamente, a gente vem fazendo isso. Utilizamos dois métodos para fazer, método POST e método GET, né? Só que agora, além dessa troca de informações que a gente vai fazer entre uma página e outra, né, basicamente a gente vai trabalhar a forma de manter essas informações trafegando na página. Antes a gente só enviava de um lugar para o outro. Agora a gente vai, por mais que a página esteja toda concretizada ali, né, quando a gente enviava, a gente vai, com a sessão, a gente vai conseguir manter essas informações, por mais que a gente mude de página ou não. Porque o que acontece no método POST e no método GET? Basicamente o que a gente fazia era enviava e, naquele momento, se a informação não fosse recebida adequadamente, né, se ela fosse recebida, ela era recebida naquele momento e estava ok. Se você mudasse a página, a informação era perdida, certo? A não ser que você armazenasse num banco de dados, enfim, que foi o que a gente fez, né? Mas, de certa forma, o envio de um local para o outro, ele só acontecia naquele momento, né? Não passava mais daquilo. A diferença entre esses dois métodos é que não vai acontecer só esse envio e vai acabar, né? Vai acontecer esse envio e, dependendo da forma como a gente codificar a nossa página, a gente vai conseguir recuperar essa sessão em várias partes do nosso site, né? Do nosso sistema, das nossas páginas, independente da quantidade de páginas que tem no nosso sistema. Basta a gente iniciar a sessão correta, né? Então eu quero que vocês pensem, né? Ah, professor, é um novo conceito, o que é sessão, né? Pensem na sessão como algo que tem início e fim, né? Só que vocês conseguem manter isso durante um tempo. Então vocês conseguem gerir esse início e esse fim, né? Já os métodos GET e método POST você não conseguia, né? Isso daí era feito automaticamente pelos formulários HTML que eram enviados para as páginas PHP. Então simplesmente saía de um lugar e ia para o outro, né? Você não conseguia gerenciar esse tráfego. Com a sessão agora você consegue manter as informações e gerenciar todas essas informações dentro da página, certo? Manter, recuperar, enfim, armazenar em variável, e aí a gente pode, né, a imaginação é o limite aí para a gente conseguir trabalhar com a sessão, dependendo do tipo de sistema que a gente quer trabalhar. Bom, com isso, né, com esse uso da sessão, vai ser possível a gente fazer a validação de um usuário, né, numa página, isso tratando o usuário, permissão, senha, certo? E a gente pode também verificar em todas as outras páginas se realmente o nosso usuário foi autenticado ou não, né? Então, como eu falei para vocês, a gente consegue gerenciar as informações que estão armazenadas ali naquele momento. Então, se a gente consegue gerenciar isso, em todas as outras páginas que a gente pegar, a gente pode verificar, ó, a sessão do usuário foi iniciada, certo? Vamos verificar aqui se as informações deles, vamos gerenciar essas informações. Vamos verificar se a informação que ele realmente passou, né, corresponde à permissão que ele tem em determinada página, né? Então eu consigo manter essas informações como eu venho falando para vocês. Bom, como que funciona isso, né? A cada página visitada por um usuário, uma nova conexão é criada, certo? Quando eu estou falando aqui de uma nova conexão, a gente veio trabalhando já, né, com banco de dados, certo? Então vocês já têm uma ideia, uma noção de como funciona esse conceito de conexão, certo? Então estamos trabalhando, conexão, beleza, né? O que o material nos falou, né? É que se em cada página que eu visito eu crio uma nova conexão, a mesma coisa acontecia com o banco de dados. A cada consulta
ou inserção, ou atualização no banco de dados que eu quisesse fazer, né, eu tinha que criar uma conexão, certo? E aí, a cada comando enviado diferente, uma nova conexão era estabelecida, certo? A mesma coisa acontece aqui. Cada página que o usuário visita, temos uma conexão. Só que agora não vamos falar de conexão com o banco de dados, nós vamos falar de conexão com o protocolo HTTP, certo? E esse protocolo é o responsável por nos ajudar a manter na sessão dentro do nosso sistema. Então, uma nova conexão é criada pelo HTTP do navegador ao servidor, certo? Então, o que acontece? Nós temos lá o server, certo? E nós temos, né, o navegador. Então, cada requisição que é feita de um local para o outro, cria-se, né, uma nova sessão, certo? Então, a cada momento que o usuário clicar ou fazer uma ação dentro dessa página, certo? Ele vai enviar para dentro do nosso servidor. Ok. Bom, em diversas situações, né, que a gente tem aqui, é desejável que certas informações sejam armazenadas, olha aqui a palavrinha-chave, temporariamente, certo? Entre uma página e outra. Por que a palavrinha-chave aí, temporariamente? Quando a gente está falando de sessão, né, a gente está falando de informações que são armazenadas no momento que o usuário solicitou, né, seja um login, né, ou um carrinho de compras, enfim, certo? Então, no momento que o usuário solicitou, né, e que aquela sessão fosse armazenada, né, a programação armazenasse dentro do sistema, as informações elas passam a ser temporárias. Não são informações que precisam ser armazenadas em banco de dados. É por isso que nós temos um conceito um pouquinho diferente, né? Então, banco de dados nós temos informações armazenadas permanentemente, certo? Agora, sessão, nós temos informações armazenadas temporariamente. O que acontece com esse temporariamente? Isso, a qualquer momento que o usuário sair do sistema, as informações serão perdidas, certo? As informações só são necessárias naquele momento que o usuário está lá no sistema utilizando. Acabou aquilo ali, não precisa mais aquelas informações. Por isso que a gente fala aqui de temporário, certo? Então, os exemplos que a gente tem, né, o que eu venho falando aqui. Autenticação de usuários, certo? E um exemplo que é bem comum aqui, carrinho de compras. O que acontece com essa questão do carrinho de compras, né? Essas formas de armazenamento, como que funciona, né? Se você entrar em qualquer site, né, de compras, né, esses sites, no momento em que você solicita a compra dentro do sistema, né, clicou no botão comprar lá. Nesse momento você é direcionado para um carrinho de compras, né, que a gente chama, que nada mais é do que um detalhamento das informações que você vai comprar, com a quantidade que você vai comprar, o valor único e o valor total, certo? Essas informações são armazenadas ali, né? Aí tem lá uma opção em que, finalizar a compra, né? Ou você deseja continuar comprando. O que acontece? Se você clicar em finalizar a compra, aí sim o sistema vai precisar das informações permanentes. O que é? Ele vai precisar da transação de compra, né? Como que você vai fazer o pagamento, né? Enfim, todas essas informações, elas são permanentes. Aí o que acontece? A informação que era temporária, que foi a sua solicitação de compra, vai passar a ser permanente a partir do momento que você clicar em finalizar a compra, né? E aí, então, se é permanente, a partir daquele momento, vai ser armazenada no banco de dados, certo? Só que, não quero finalizar a compra ainda tenho mais coisas para comprar. Então, o que o sistema vai fazer, né? A partir do momento que você clicar lá no botãozinho continuar comprando, a partir daquele momento, o sistema vai manter aquela informação do seu carrinho de compras, do item que você já selecionou para comprar, e vai te permitir navegar por todo o site sem que você perca aquela informação que você já deseja, né, aquele produto que você já deseja comprar. Então, a todo momento que você vai navegar por todo o site,
né? A todo momento que você vai clicar em um outro produto e tentar comprar, clicar em comprar, automaticamente vai ser adicionado um novo produto no carrinho de compras. E aí, né, só quando você finalizar, ele vai lá para gravar no banco de dados. Só que daí tem uma situação, um exemplo. Ah, não vou comprar agora, né? Vou fechar aqui e vou comprar daqui 1 hora. Né? Eu vou comprar no outro dia, certo? Nesse momento, o que vai acontecer? Ah, fechei o navegador, né? Fechei o meu sistema lá do carrinho de compras. No outro dia eu volto. O meu carrinho de compras não está mais lá. Né? Eu vou ter que refazer todos os produtos. Porque o que aconteceu? Aquela era uma informação temporária, que servia para fins de cálculo, né? De demonstrativo, o que você queria comprar, enfim. Aí, o que aconteceu? No outro dia você foi, né, abriu o navegador, você tinha fechado, abriu o navegador, não está mais lá. Então, aquelas informações foram informações armazenadas na sessão daquele momento que você estava navegando. A partir do momento que você fechou o navegador, automaticamente as informações foram perdidas. E é dessa forma que a sessão trabalha. Isso é um exemplo bem prático assim, de como funciona uma sessão. Bom, então vamos à prática, né? Vamos trabalhar aí, como a gente estamos falando, né? Ah, sessão é isso, sessão é aquilo, vamos gerenciar a sessão, gerenciar as informações. Vamos à prática, vamos ver como a gente deve de fato criar uma sessão utilizando o PHP. Vocês vão ver que é muito mais simples do que qualquer outra forma que a gente vem fazendo, né? De tráfego de informação. A diferença é que a gente já vai usar um conceito que vocês já conheciam, né, sobre esse tráfego dos métodos POST e método GET, né? Só que agora a gente vai usar um novo método, que é o método Session, certo? Bom, então, para criar uma sessão, né, a gente usa esse comandinho aqui, certo? Session _ start. Abre e fecha parênteses, né, como toda função do PHP, finaliza com ponto e vírgula, né? Então, a partir desse momento, né, após esse comando ser digitado, o que vai acontecer? Um array vai ser criado, certo? Todos sabem o que é um array, né? É uma variável que armazena vários valores, certo? Então, um array vai ser criado e esse array criado vai se chamar cifrão _ session, certo? Então, isso daqui parece ser bem familiar, né? Para todos vocês. Essa sintaxe aqui basicamente são formatos de variáveis criadas pelo próprio PHP. Né? Para a gente criar variável em PHP, a gente não tem que declarar lá cifrão e o nome da variável. Então, cifrão underline e as palavrinhas-chave delimitadas são funções criadas pelo PHP, variáveis criadas pelo PHP, que normalmente armazenam array. Né? Por exemplo, o post, né, o cifrão underline post armazena array, cifrão underline get armazena array, e agora nós temos um novo, que é o cifrão underline session. Esse daí também armazena um array. E esse daí é responsável por criar, né, depois daquele comando session start, ele cria o array e é responsável por criar a sessão naquele momento. Certo? Então, a partir disso, né, é criado para a gente manipular as informações armazenadas, certo? Então, todas as informações serão armazenadas em uma variável que tenha esse cifrão underline session. Só que, quando a gente vai trabalhar, né, com uma sessão, a gente precisa de várias informações armazenadas, não só uma, certo? Então, para isso, a gente cria várias sessões naquele momento ali, certo? Então, na página, né, em qualquer página que a gente for necessitar acessar as informações que estão na sessão, né, no session aqui, né, cifrão underline session, a gente deve, certo, usar um comando chamado session start, né, para acessar a sessão criada. Poxa, professor, mas a gente já criou a sessão lá, a gente já iniciou, já criou lá. No momento em que a gente disse para o sistema, a partir de agora a gente vai utilizar a sessão, né? Beleza, né? Você disse que vai iniciar a sessão, criou lá o cifrão underline session, certo? Só que, a partir desse momento,
as informações estão armazenadas ali temporariamente. Só que você, vamos supor que o usuário saiu de uma página e foi para outra, né? A outra página, ela não vai saber que você tem uma sessão, certo? Então, para isso, todas as páginas que você precisar de sessão, você precisa colocar lá em cima o comando session_start, certo? Então, para ela saber que tem uma sessão, certo? E a gente tem como verificar isso também, se a sessão foi iniciada, se não foi, a gente vai ver já já aqui nos nossos slides, certo? Então, vamos aprender a manipular os valores que são armazenados em uma sessão, certo? Então, para criar uma nova variável na sessão, basta a gente colocar o nome como índice do array, certo? Desse array aqui, né? Então, como que funciona isso, né? Aqui nós temos um código delimitador aqui do PHP, certo? Observem o comando session_start, está dizendo, ó, a partir desse momento eu vou ter uma sessão, eu vou criar a sessão. Então, o que eu faço? Percebam aqui o comando que eu falei para vocês, certo? Cifrão_session. Dentro do array, quer dizer, entre colchetes, né? Eu vou colocar qual é o nome da minha sessão. Nesse caso aqui, o nome dessa sessão é login, certo? E aí, com sinal de atribuição aqui, eu vou receber o valor, certo? Esse valor aqui seria um valor armazenado numa variável, tá? Mas isso aqui pode ser perfeitamente substituído por uma string, por um inteiro, enfim. Basicamente, isso aqui é um valor numa variável. Nas outras linhas, aí que tá, né? Como eu falei para vocês, numa sessão a gente pode precisar de vários dados. Se a gente precisa de vários dados, a gente precisa criar várias sessões, certo? Então, cada sessão ela tem um nome específico para a gente poder conseguir acessá-la de forma correta, senão o sistema vai entrar em colapso aí, né? A gente não vai conseguir, né, acessar direito o valor que a gente precisa. Então, eu precisei do nome do meu banco, né? E ele está armazenado dentro da seção nome, certo? E aí, a todo momento que eu precisar fazer referência ao nome do banco, eu simplesmente inicio a sessão na página, certo? E aí faço referência através dessa variável aqui, tá? Que é cifrão_session, aí dentro do colchete está nome, que corresponde a esse valor que está sendo atribuído aqui do lado. A mesma coisa aqui na outra parte, certo? Então, criei uma sessão com tipo, com o nome tipo, certo? E ela recebe determinado valor. Eu quero pegar o valor, né, com o nome tipo. Eu simplesmente inicio a sessão, faço referência a ela, e aí a gente tem acesso ao valor. Então, percebam que, basicamente, com um comando, certo? E uma atribuição de variável, a gente, com duas linhas de comando, a gente consegue iniciar uma sessão, né? Então, a gente tem o session_start e a gente declara a sessão embaixo. Pronto, fechou, criamos a sessão, criamos o valor que a gente precisa, certo? Só que tem umas coisinhas a mais aí, né? A gente precisa fechar também, não é só abrir sessão, sair abrindo várias sessões e armazenando o valor. A gente precisa fechar, né? A gente precisa liberar a memória, né? Enfim, a gente tem que verificar se a sessão está aberta, enfim, tem algumas requisições a serem feitas aí para a gente melhorar, né, o uso de sessões. Bom, em nosso exemplo, né, que a gente fez aqui, né, a gente poderia obter o nome e o login do usuário em qualquer página, certo? Enfim, como que ele em qualquer página? Simplesmente o que eu falei para vocês, o comando session_start, né? E um desses comandos aqui de sessão, simplesmente você consegue ter acesso aos valores, certo? Então, em qualquer página com esses dois comandos, você conseguiria obter, né, o nome, né, e o login do usuário em qualquer página. Aí a gente tem uma forma de eliminar também, né? Eu não quero que essa sessão seja para sempre dentro do meu sistema. Eu quero gerenciar isso, ó. Eu quero que nessa página ele use essa sessão, né? Mas se ele passar para outra página, eu quero que aquela sessão seja perdida, tá? Eu não quero mais aquela informação. Aí eu consigo fazer isso também. Eu não preciso pedir para o usuário
fechar o navegador, não preciso pedir para ele sair do sistema, ou não preciso eliminar todas as sessões de uma vez, eu posso eliminar uma sessão específica. Como é que eu faço isso, né? Então, para eliminar uma variável de uma sessão específica, a gente utiliza esse comando aqui, que é o unset, certo? E com esse comando, né, que é uma função, né, entre parênteses aqui, né, no final tem um ponto e vírgula, certo? O que a gente vai fazer? A gente simplesmente declara a variável session com o nome exato que a gente quer eliminar. Ah, então eu quero eliminar, por exemplo, a sessão login, certo? Simplesmente eu substituiria isso aqui por login. Automaticamente, nessa página, eu perderia a sessão login. Então, aquele valor que foi informado inicialmente, eu não teria mais nessa página, né? Então, eu consigo brincar com as informações temporárias aí, né? Eu consigo criar, consigo destruir, consigo fazer várias coisas com essas informações temporárias. E isso é essencial para o nosso sistema. A gente precisa de informações permanentes, mas a gente precisa muito, muito mesmo de informações temporárias também dentro do nosso sistema. A gente tem ainda também, né, a forma de excluir a sessão, a gente estava só manipulando, né? Então, o que eu venho falando para vocês, né? Uma sessão é automaticamente eliminada quando o navegador do usuário é fechado, certo? Então, olha aqui, ó, automaticamente eliminada. Quer dizer o quê? Quando a gente está navegando, né, foi o exemplo que eu dei da loja virtual lá. No momento que está comprando, fechou o navegador, pô, perdeu todas as informações, não tem mais informação da sessão pronta ali. Então a sessão funciona dessa forma, certo? Caso queira destruir a sessão antes disso, né? Então, por exemplo, a gente tem no nosso sistema, né, um clique de um botão do tipo sair, né? Logout, sair, né? Enfim, logout, né? A gente tem que realizar algumas etapas específicas, né? Então, a gente sempre tem essas questões, né, de lembrar quais são as etapas que a gente tem que fazer. Então, além do unset, o unset ele só faz a eliminação de sessão específica. Então, se você tem 50 sessões criadas dentro do seu sistema, provavelmente você vai ter que ter 50 linhas de unset para eliminar todas as sessões, né? Só que tem formas mais simples de fazer isso, além daquela tradicional que o usuário faz, que é de fechar o navegador, né? Eu não quero que o usuário feche o navegador, quero que ele continue navegando no meu sistema. Então existem outras formas de fazer isso, né? Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer, né? Então tá aqui, ó. A gente tem que iniciar a sessão, lembram? Ah, professor, mas a gente vai destruir a sessão. Como é que a gente precisa iniciar ela? Lembram que eu falei para vocês? Todo momento que vocês vão precisar da sessão, vocês precisam dizer para o sistema, ó, sistema, nessa página aqui eu quero sessão, certo? Então, primeira coisa, antes de destruir, você precisa iniciar, certo? Então, o primeiro passo é criar a sessão com o Session Start, certo? A segunda é a liberação de todas as variáveis, certo? De sessão que a gente criou, né? Que foram aquelas cifrão underline session, certo? Com esse comando aqui, ó. Poxa, professor, então a gente estava fazendo vários unsets, certo? E, né, a gente tinha 50 sessões, a gente precisou destruir uma por uma, certo? Então, como que a gente vai fazer a partir de agora, né? Então, a gente simplesmente cria cria a função session unset. E aí, automaticamente, ela elimina todas aquelas lá que a gente precisa, certo? O último passo é a destruição da sessão, né? Com o comando session destroy, certo? O que acontece? Então, a gente inicia, certo? Elimina as informações com o session unset e destrói a sessão, né? Que daí não tem como realmente o usuário recuperar nada ou tentar recuperar informação no unset, né? O session destroy é aquele que chega para acabar com tudo mesmo, né? Então, elimina todas as sessões dentro do nosso sistema. Então, basicamente, esses são os comandos para a gente
fazer essa exclusão, né? Session start, session set, session destroy, certo? Então esses três a gente elimina qualquer informação armazenada dentro de sessão. Por último, a gente tem um header aqui, né? Isso aqui já foi falado em aulas anteriores, que é um redirecionamento, né? Então, eliminou todas as sessões, né, com os comandos, e aí no final a gente redirecionou para uma página de login, certo? Então vamos a um caso de uso aqui, né? Como que a gente pode autenticar esse usuário, né? O primeiro momento é criar um formulário aí com um campo de login e senha, certo? E esse formulário, ele vai enviar os dados para a página login.php, certo? Via post mesmo. Então essas informações são recuperadas via post. Depois a gente vai consultar o banco de dados para saber, né, se o login e a senha estão corretos, certo? Então nesse momento ainda a gente não começou a utilizar sessão. Simplesmente a gente passou a informação de um lugar para o outro, né, trabalhando com post, método post, né? Se os dados estiverem corretos, né, aí sim a gente vai criar a sessão do usuário, né? Para isso a gente vai colocar as variáveis login e nome, né, e vamos redirecionar para a página inicial do nosso sistema, certo? Se o login e senha não conferem, né, então a gente vai redirecionar para o formulário lá de volta de login e senha, né? E a gente passa uma mensagem de erro, pode ser via GET, né? Sem problema nenhum. Então basicamente esse é um diagrama de como funcionaria esse formulário, né? Então o que que é? O usuário posta aqui as informações, né? A gente tem um PHP para conferir no banco de dados, né? E aí, se caso for, né, ele faz um select aqui no banco para fazer isso, né? Se ele for validado, ele é direcionado para a página principal do nosso sistema. Se for detectado o erro, ele é redirecionado de novo para a página de login com uma mensagem de senha. Uma mensagem de erro, desculpa. Certo? Então, basicamente, a gente tem um código que faz essa verificação. Aqui é HTML puro, né? Que vocês já estão carecas de saber, né, sobre HTML. É muito HTML que vocês têm que mexer, né? Então, basicamente, o que acontece aqui nessa instrução de códigos PHP? Ele verifica, né, exibe aqui o comentário, exibe mensagem de erro caso ocorra. O que é? Uma estrutura condicional. Então, se foi iniciado o método getErro, né, ele vai exibir na tela, vai pegar a mensagem, né, pela variável erro, getErro, e vai armazenar na variável erro, e vai exibir aqui com o comando echo, né, em vermelho aí dentro, na tela de exibição, certo? Bom, aqui basicamente é uma continuação do código anterior, né? Então, caso tenha erro detectado, ele vai exibir nessa área da página. Se não, ele vai exibir, né, uma tabela aqui com informações de login e senha, né? Percebam aqui os campos input, certo? De texto, né, que passa o login e passa a senha, um botão de logar aqui, no input também de logar, e um outro input para limpar dados do nosso formulário. Bom, aí essa daqui é a página que vai receber, né? A gente não tinha o redirecionamento aqui, ó, o action dele direciona para login.php, certo? Bom, esse daqui é o login.php, então ele vai receber aqui, ó, via método post, as duas informações. A gente monta uma consulta SQL para verificar se realmente o cliente existe lá, né? Então o que é? Conexão com o banco de dados, faz um select para verificar se login é igual ao login digitado e senha é igual à senha digitada, né? Pega a informação do banco com o comando MySQL query, certo? E aí, agora que entra a questão, né, a situação. Ele vai pegar as informações pelo MySQL Fetch Source, certo? E aí, caso, né, esteja correto aqui, o login digitado foi igual ao login que estava no banco, a senha também, né?
ele vai pegar, se tiver tudo ok, vai pegar essas informações e criar sessão e armazenar valores dentro da sessão. Percebam que na sessão login eu estou armazenando a variável login, certo? E na variável, na sessão nome eu estou armazenando a variável nome. Então login se refere a esse login, certo? E nome se refere a esse nome aqui, certo? E depois nós redirecionamos para a página principal do nosso sistema. Caso contrário, ele volta para a página inicial com uma mensagem de erro. Aí a gente pode verificar a sessão também, né? Todas as páginas no seu início, né, irão validar se a sessão foi criada, certo? Para evitar o quê? Que uma página seja acessada sem passar pelo processo de login. Então, como todas as páginas, né, devem verificar se o usuário está logado ou não, né, a gente vai colocar o código em um arquivo separado, né? Assim a gente pode utilizar o comando include, lembram? Comando include para incluir códigos PHP, né, para incluir o código dessa página aqui, validar.php, certo? Então vamos criar essa informação aqui dentro daquela página validar.php, que é cria a sessão, né, e verifica se a sessão login foi iniciada. Então o que está falando aí? Se não login, olha o ponto de exclamação aqui, se não foi iniciada, né, se não, e set, né, que verifica se a sessão foi iniciada. Então se a sessão login não foi iniciada, ele vai redirecionar para a mensagem, para a página inicial, né, com uma mensagem de erro. E aí como que a gente inclui essa página? Simplesmente com o comando include dentro das páginas, né, que a gente vai utilizar. Bom, basicamente sobre sessão, né, é esse gerenciamento de informação que nós temos que fazer. Vamos falar agora um pouco sobre esse modelo de desenvolvimento MVC. É um modelo um pouco mais conceitual, né? Então, do que trata, né? Basicamente sobre organizar melhor o nosso código, certo? Para que o processo de desenvolvimento seja produtivo, né, com melhor qualidade e com menos erros. Olha aqui, ó. Nós somos humanos, né? Então, erramos muito ao codificar as nossas páginas em PHP. Então, ou qualquer outra linguagem de programação. Então, basicamente, isso vai nos ajudar a trabalhar essas questões, certo? De diminuir esses erros, né? Caso haja erros, que ainda é possível mesmo utilizando o modelo MVC, que sejam de fácil correção, certo? Então, para isso, a gente vai aprender essa metodologia que separa o sistema em camadas, que é o MVC, certo? O padrão MVC é conhecido, né, do inglês Model, View, Controller, né? Então, é um acrônimo da inicial de cada palavrinha dessa daí, certo? E ele separa os dados, né, Model, certo, do layout, que é a view, certo? Basicamente traduzindo, né, isso aqui, né, modelo, visão e controle. Então, o que vai acontecer? Alterações feitas no layout não afetam, olha aqui, ó, não afetam a manipulação dos nossos dados, que por sua vez, elas, né, poderão ser reorganizadas sem alterar o layout, né? O problema que a gente tem é resolvido introduzindo-se um componente. E a gente vai trabalhar entre a manipulação dos dados e a apresentação, né? Que a gente chama de fluxo da aplicação, regra de negócio, entre outros nomes, que é o controller, né? Então, basicamente, a gente trabalha com informações separadas, visão, que é aquela parte que a gente vê, o layout é o que a gente vê, né? O controlador, que é basicamente o que faz o tráfego da informação entre a visão e o tráfego com o banco de dados, certo? Aliás,
ele faz o tráfego da informação, apenas para ficar mais explícito, da visão, da camada de visão, traz as informações da camada de visão, trabalha os dados que têm que ser trabalhados e envia para a camada que é responsável pelo banco de dados, que é o modelo, certo? E o modelo é responsável por acessar o banco, por fazer o que realmente tem que fazer com o banco de dados. Então a camada de visão não interfere em nenhum momento lá no banco de dados, nenhuma passa por cima da outra. Ela, antes de acessar o banco, ela precisa passar pela camada de controle. Algumas vantagens. Essa daqui é essencial, reaproveitamento de código, né? Isso aqui ajuda muito, facilidade de manutenção. Isso aqui é legal também, integração de equipes e ou divisão de tarefas, fica mais fácil. Ó, fulano, você desenvolve o modelo, eu desenvolvo o controle, o ciclano desenvolve a visão, enfim, fica mais fácil de trabalhar. O design realmente trabalha na parte dele, né, e quem trabalha com banco realmente vai trabalhar com banco, enfim. Você consegue dividir tarefas melhores, né? A gente pode criar uma camada de persistência independente. O que é persistência? São informações que tratam diretamente com o banco, como conexão, certo? Como informações diretas com esse estabelecimento do link entre PHP, entre aplicação e banco de dados, né? A gente pode implementar a segurança de forma facilitada, né? E a gente também tem uma facilidade na alteração de interface, olha aqui, né, da aplicação. E a gente tem uma aplicação escalável. O que é uma aplicação escalável? Nada mais é do que uma aplicação que pode crescer sem prejudicar o que já foi desenvolvido anteriormente, né? Então você tem crescimento sem prejudicar informações, dados que já estão na aplicação. Algumas desvantagens. Requer uma quantidade maior de tempo, então vocês têm que estudar para quê? Para analisar e modelar o sistema adequadamente. Requer pessoal especializado, vocês estão se tornando pessoal especializado, então não se preocupem com isso, certo? Um detalhe, não é aconselhável para pequenas aplicações, né? É como matar uma formiga com um canhão, né? Não tem por que você trabalhar MVC em um sistema que você de repente vai utilizar. As regras de negócio são pequenas ou são pouquíssimas regras de negócio. Então, realmente, você não precisa, o que eu falei, né? Matar uma formiga com um canhão, certo? Bom, então vamos falar sobre a estrutura, né? O modelo, ele representa os dados da aplicação e as regras de negócio, né? Que governam o acesso e a modificação dos dados, certo? A camada controlador, né, ela define o comportamento da aplicação, né, e é ele que interpreta as ações do usuário e as mapeia para chamadas do modelo. Então, basicamente, o controlador vai chamar o modelo, certo? E a visão renderiza o conteúdo de uma parte particular, né, do conteúdo, do modelo, né, que vem, e encaminha para o controlador as ações do usuário. Então, tudo que a gente for fazer, visão, controlador, controlador, modelo. Basicamente é isso aqui, dessa forma como trabalha, né? Então, a visão passa para o controlador passa para o modelo passa para o controlador passa para a visão, certo? Bom, então, como que a gente pode mudar aí o pensamento sobre o MVC, né? O que a gente pode trabalhar? Até agora a gente vem trabalhando estruturadamente, né, essas informações. Então, a partir de agora, vamos separar algumas formas que a gente já pensava anteriormente, certo? Então, né, o que a gente vem fazendo? Até então, as páginas do nosso sistema, todas elas estão misturadas, né? Então, a gente tem página com interface visual, com regra de negócio e com manipulação de dados numa única página, num único local, né? Isso dificulta produtividade, lembram das vantagens, né? Então, dificulta a produtividade do processo de desenvolvimento e, caso haja erro, aí que entra o MVC para ajudar a gente, né? Fica mais difícil da gente encontrar se a gente não tiver organização dentro do nosso código, certo?
Então, da forma como a gente vem fazendo, o que acontece, né? A gente tem páginas que possuem várias linguagens misturadas. Então a gente tem o HTML para a parte visual, certo? A gente tem o PHP para fazer validação e regras de negócio do nosso sistema, e a gente tem SQL para persistência de dados. Tudo isso numa única página, né? Isso dificulta bastante o nosso trabalho na hora da manutenção, né? Então, tudo que for para interface visual, seja para entrada de dados ou para saída de dados também, né? Por exemplo, aqui, né, a gente tem mensagens de erros, sempre será separado na camada de visão, tudo que for para exibir, certo? O controlador, ele vai receber todas as requisições da interface gráfica, certo? Que é a visão, vai fazer a validação desses dados, certo? E vai chamar as funções correspondentes à camada de modelo, né? Que por sua vez ficarão em arquivos separados, certo? Então cada camada fica num arquivo específico. Então o que a gente está trabalhando até então? Nenhuma transpõe a outra, certo? A visão precisa passar pelo controlador que chama as funções do modelo, certo? Cada uma em seu devido local, cada um no seu quadrado aqui, certo? Na camada do modelo, né, ficarão as funções em PHP que são referentes ao que o sistema faz, né? Ou seja, as suas operações, né? Geralmente a gente coloca como os casos de usos do sistema, né? Que são as ações que vão acessar diretamente o banco de dados. E ainda é possível criar uma outra camada, que essa camada faz parte do modelo, certo? Só que geralmente a gente ainda, para ficar mais organizado ainda, a gente gosta de separar, que é uma camada chamada persistência, né? Que ela vai mapear todas as nossas funções do modelo para o banco de dados, né? MySQL aqui, a gente colocou esse, a gente vai inserir no banco de dados. Bom, então basicamente, alunos, hoje a gente tratou dois assuntos, né, que falam sobre segurança, organização, para trabalhar formas de organizar o nosso código, né? E também, né, gerenciar as informações do usuário de forma temporária. Então, professor Alan, né, tivemos aí, agora com um pouco menos de informações nessa aula, né, mas informações que são extremamente válidas para a gente tratar de formas específicas dentro do nosso sistema. Então, sobre MVC e sobre métodos de informações aí de sessão, né, o que o senhor poderia dar de dica aí para os nossos alunos, para eles trabalharem nesses exercícios aí? Perfeitamente. Primeiro que vale ressaltar que o MVC é um padrão hoje largamente utilizado comercialmente. Então todo programador de mercado precisa trabalhar com Model View Controller. É essencial para o cotidiano mercadológico. A seção, como foi muito bem explicado pelo professor, é uma ferramenta utilizada para transferir informação, mas ela deve ser também muito bem trabalhada. A hora de fechar, a hora de permanecer, de manter a informação de uma página para outra. Quando vocês estiverem pesquisando o nome desse conteúdo em algumas outras linguagens e alguma abordagem na internet, vai ser manutenção de estados, ou seja, manter informações. Existem seções do tipo, seções de página, aquelas que são válidas para uma página só, seções de aplicação, que são válidas para toda a aplicação, e seções por requisição, que são válidas durante uma requisição. Existem alguns tipos. O importante é que hoje vocês puderam ver o conceito da aplicação, tanto do MVC, a divisão, o papel de cada um deles, quanto da seção, sabendo que cada um tem um papel importante. Inclusive, ainda citando o MVC, existem profissionais separados por área. Existe o profissional que trabalha só na visualização, um trabalha só na camada do banco e uma só trabalha na camada do controller. Então, é importantíssimo você ter a noção do papel de cada uma. Professor, então, é importante que nossos alunos saibam que é um assunto importante, um assunto atual, mas também que exige prática e estudo. Sim, com certeza. E isso daí
Como foi falado no início, né? Precisa de pessoal qualificado. Vocês estão se qualificando, né? Então precisa estudar bastante para entender como funciona essa separação dos códigos. Bom, pessoal, então vamos à atividade de sala de aula, né? Desejo uma boa atividade para vocês. Daqui a pouco a gente se encontra para conversar mais um pouco, tá? Então, até mais. Bom, alunos, então estamos de volta aí, né, para trabalhar agora sobre as atividades que foram desenvolvidas nesse espaço de tempo, né. Bom, o conteúdo que a gente vem falando, né, sobre sessões, sobre organização de código, modelo MVC, né, basicamente vem contribuir mais um pouco aí para vocês, como vocês devem se portar como profissionais de desenvolvimento de sistemas, né, enfim, e enfocando, né, principalmente na formação de vocês como técnico em informática para a internet, né, que esses modelos eles são específicos voltados para a internet, né, então essa manipulação de informações temporárias como sessão, né, ela é específica, a sessão é específica para esse tipo de conceito, né, e o modelo MVC, né, ele veio para facilitar as coisas aí na questão de divisão de tarefas do que realmente o sistema necessita fazer. Espero que todos vocês tenham conseguido fazer as atividades propostas, né? As atividades foi com enfoque no que a gente vem trabalhando, né, nas aulas. Bom, mas basicamente vamos continuar falando, vamos passar sobre cada atividade, vamos comentando sobre cada uma delas, né? Professor Alan, vamos falar sobre as atividades aí, sobre interações, enfim. Então vamos conversar agora com todos vocês sobre as atividades que foram enviadas a vocês no intervalo, para que vocês pudessem então refletir um pouco sobre o que foi passado pelo professor Willis hoje. Então a questão número 1, vamos para a questão número 1, lembrando que nós estamos focando exclusivamente em sessão e MVC. Vocês viram que no decorrer dos exemplos passados tinha HTML, tinha um pouco de interação ali que nós vamos considerar que vocês já estão bem a par do assunto HTML e do PHP que já foi mostrado. Questão de número 1, professor. Para que serve a sessão do sistema? Cite um exemplo da aplicação da sessão. Essa foi a primeira questão para os alunos. Bom, então vamos à lousa, né, para falar sobre essa questão. Bom, para analisar informações que não devem ser perdidas, certo? Durante as transações dos sistemas, então esse é o nosso principal enfoque para que serve, né, a sessão do sistema, certo? Um exemplo aqui que eu posso citar para vocês é um carrinho de compras, né, ou uma autenticação de usuários também, que foi o exemplo que a gente deu ali no código, né, a gente viu na prática como criar a sessão de um carrinho de compra. Então, basicamente, a grosso modo, resumindo tudo que a gente falou, né, para que serve? Justamente para a gente conseguir manter as informações do usuário dentro do sistema no momento em que ele está trabalhando ali, né, trafegando informação, mandando informação de um local para o outro, né, enfim, e como o professor Alan citou, né, ao final da aula, nós temos aí dois tipos de aplicação das sessões, né, nós temos as sessões que duram todo o sistema, né, durante todo o período que você está no sistema, e tem as sessões que duram em determinadas partes, em partes específicas. Então, com isso, a gente consegue trabalhar com informações temporárias dentro do nosso sistema. Ok, professor. Okay. Então, uma parte muito utilizada, que na realidade
já foi atestada pelo professor, é o uso das sessões para o usuário. Então, imagine que se você tiver um sistema com 100 páginas e você precise registrar o usuário que interage nessas páginas. Ao invés de você ir no banco, pesquisar se o usuário existe, fazer isso 100 vezes, você pega a informação de uma variável, facilitando o processamento, criando ou não permitindo um acesso desnecessário ou um desempenho, um acesso desnecessário ao banco de dados, à camada que acessa o banco. Assim, o desempenho da sua aplicação fica muito mais benéfico para o seu projeto. Então, esse é um exemplo, o carrinho de compras, enfim, muitos outros que podem ser utilizados. Até, só complementando, até porque cada parte que a gente, cada função que a gente usa para sair do nosso sistema e ir em outra parte, por exemplo, o banco de dados a gente está estabelecendo uma conexão, só que a gente está estabelecendo um link que pode ser um servidor na mesma máquina, que normalmente não é, e pode ser um servidor distante. Então, cada link que a aplicação tem que fazer com o banco de dados é custoso para a aplicação. Então, você fazer de forma com que você vá no banco uma única vez, pegue essas informações e mantenha no sistema de forma temporária, é uma forma um pouco mais simplificada e que ajuda, não tem um custo tão alto para a aplicação. Exatamente, professor. Então, vamos então à questão de número 2, que é de extrema relevância para o projeto. Qual a forma de iniciar uma sessão e armazenar o valor na sessão com um nome, por exemplo, login, que foi o exemplificado? Certo. Então, foi passado aí durante a aula que a gente, sobre sessão, manter a sessão. Então, para criar a sessão, é extremamente necessário que a gente utilize um comando lá, o session start. Então, o session start ele é essencial para o nosso início de sessão. Então, está aqui. Session start é o comando-chave aqui para início de sessão. Certo? Então, ele que vai nos ajudar a criar sessões do nosso sistema. Beleza. Depois disso, depois que a sessão foi iniciada, a gente tem alguns passos. Professor, esse negócio de sessão é tão complicado manter essas informações? Não é. O que eu falei para vocês, a gente consegue criar a sessão com 2 linhas. Uma para dizer para o sistema, sistema, agora eu vou iniciar a sessão, que é o session start. E o outro é para você armazenar o valor que você quer temporariamente dentro da sessão. Então, para isso, como exemplo foi utilizado aqui, a ideia era a gente armazenar um valor na sessão com o nome login. Então, percebam que nós temos aqui o nome da sessão. Então, esse aqui é o nome da sessão. Certo? Então, esse nome da sessão vai dentro de cifrão underline session, certo? E aí nós temos colchetes aqui, e entre aspas, certo? Nós temos o nome dessa sessão, que é login. Professor, legal, temos o nome. Só que eu quero armazenar o valor, Aí o valor eu atribuo. Lembram que até então a gente estava fazendo com uma variável, Nesse momento aqui eu estou armazenando o usuário logado, que seria o nome do meu usuário, enfim. Entre aspas, aqui eu estou passando como uma string mesmo, Percebam aqui as aspas. Estou passando como uma string, que é um conjunto de caracteres, para dentro dessa sessão. A todo momento que eu precisar fazer acesso nessa sessão, a todo momento, eu loguei lá, o nome do meu usuário é Williams, ok, Mudei de página. A partir do momento que eu precisar acessar o valor Williams, como que eu vou fazer? Eu vou chamar, iniciar a sessão, session underline start, e aí eu chamo a sessão, que é a sessão login, cifrão underline session, certo? E aí com o nome login. Automaticamente essa variável vai ser substituída pelo valor Williams, que é o nome de usuário. Então, de uma forma bem simplificada, com 2 linhas você consegue criar uma sessão e armazenar um valor dentro dessa sessão. E aí, trafegar
diversas páginas que o seu sistema possa vir a ter. Perfeitamente. Ainda na questão 2, o armazenamento de seção, ele nada mais é do que o armazenamento em memória. É a memória física do servidor, da máquina onde estiver rodando, que é ocupada. Então, toda a memória, quando vocês tiverem a oportunidade de estudar sistemas operacionais, vocês vão ver que o armazenamento precisa ter um endereço. Neste caso, o endereço é o nome que você colocou. A questão, ela sugere a criação de uma seção chamada login. Então, a recuperação dessa informação lá do servidor, ela se dá pelo nome da informação. Então, quando você quer, por exemplo, receber uma carta ou enviar uma carta, você precisa de um endereço. Então, a forma que você utiliza na computação, ou neste caso em específico na seção, para enviar algo e receber algo, é um endereço, é um nome, é um apelido, que neste caso é o nome que nós damos à seção. Então, você tem que colocar nomes que correspondam à utilização da variável. Se você vai criar uma variável login, é interessante que esteja lá dentro armazenado o nome do usuário ou algo parecido. Então, se você for criar login, você não pode armazenar endereço, porque não fica coerente a informação. É só a nível de informação. E só fazendo mais um adendo aí na questão 2, o professor Alan citou a questão do armazenamento de memória, me fez lembrar exatamente o que a gente aprendeu lá na sintaxe do PHP, que é uma declaração de variável. Uma declaração de variável nada mais é do que o armazenamento de uma informação em memória, certo? Então, isso daí a gente poderia criar da forma como a gente quiser, né? Dar o nome da variável do que a gente quiser. A diferença que tem aqui é que essa é uma variável pré-definida pela linguagem, né? Que a gente chama de variável global, né? Que não é uma variável criada por você. Simplesmente você dá um nome para a seção, mas a variável session é criada pela própria linguagem de programação, né? Mas nada mais é do que o mesmo conceito que a gente vem utilizando, né? De variável, que é o armazenamento em memória da nossa aplicação. Perfeitamente, certo? Professor. Questão de número 3. Qual o comando para eliminar uma seção específica? Bom, então, aí nós estamos tratando de seção específica. Lembram que eu falei sobre, professor, eu tenho um sistema que tem 50 seções criadas, né? E eu quero eliminar, né, 3 seções lá dessas 50 listadas. Então, com isso eu consigo fazer, né, com o comando session unset, certo? E aí a gente passa a seção aqui dentro, né? Ou simplesmente a gente tem o comando também unset, né? A gente tratou na aula do comando unset, né, que é para, né, eliminar uma seção específica, e tem o session unset. Os dois você consegue eliminar, porque os dois tratam especificamente de variáveis, né? Então, o unset ele trata de qualquer variável armazenada ali localmente, certo? E o session unset trata especificamente de variáveis de seção. Então, eu quero eliminar uma seção específica. O que está acontecendo? Eu chamei a função session unset, certo? Aqui delimitada, tá? E aqui dentro, entre parênteses, né? Isso é uma função, né? Entre parênteses, né? E entre aspas, eu passo a seção que eu desejo eliminar, certo? Nesse caso aqui, a seção anterior, né? Que é a seção login. Então, basicamente, quando a gente chama a seção o unset, né, a gente está eliminando esse espaço na memória que foi criado. Automaticamente, se a gente eliminou esse espaço na memória criado anteriormente, a informação se perde, né? A informação armazenada na memória volátil, certo? Então, basicamente, é isso. Perfeitamente. O aluno Fábio, lá Espigão do Oeste, ele deu uma resposta similar, colocando disponível aqui como resposta o unset sem o session. Então, o comando é session _ o unset. Lembrando a vocês que set e unset é uma palavra inglesa que significa definir e deixar de definir. Então, o session automaticamente, o comando session, automaticamente define uma variável, como o professor disse, que já é pré-criada, nós damos um nome a ela. O unset, ele tira a definição daquela variável que foi criada.
como já foi citado, então se você tiver muitas variáveis e não quiser destruir todas de uma vez, você pode definir ela com unset, utilizando apenas este comando para uma única variável. Vamos então à questão de número 4. Professor, qual o procedimento para eliminar agora todas as seções do sistema? Bom, então nós temos uma pequena diferença aí entre a questão 3 e a questão 4, né? As duas falam de eliminação de seção, certo? Só que a questão 3, ela tratou especificamente de uma seção, uma única seção, certo? No caso, a gente eliminou ali a seção login, certo? Só que agora eu quero eliminar, professor, eu tenho 50 seções lá, eu quero eliminar as 50 seções do meu sistema. Para isso, né, a gente tem 3 passos específicos. Lembra que foi falado, né? 3 passos específicos para eliminar. Um deles é, primeiramente, iniciar a sessão. Ah, mas eu vou destruir a sessão. Mesmo assim, você precisa iniciar a sessão, certo? O segundo passo é você tirar, né, esse valor que foi atribuído, no caso, utilizando o unset, né? A gente vai tirar a definição, certo? Das variáveis de seções definida, só que no momento em que a gente chamar o session unset, a gente não vai definir uma variável específica, a gente simplesmente vai chamar a função e ela é responsável por tirar a definição de todas as variáveis de seções que já estão lá criadas, certo? E depois disso, o terceiro e último passo é a destruição final da seção, né? Então nós temos aqui a especificação disso, ó. Session start. Então, o primeiro procedimento, o que que faz? Inicia, né, a sessão, certo? O segundo passo que nós temos é a chamada do comando session unset, só que nesse momento a gente não passa nenhuma sessão, a gente simplesmente chama o comando, abre e fecha parênteses, automaticamente ele vai, né, tirar a definição de todas as variáveis, né, que estavam aqui. Então, session unset serve para isso, certo? Por último, a gente vai destruir de fato as variáveis armazenadas em sessão, com o comando session destroy, certo? Então, esses 3 passos são específicos. Com esses 3 passos, com eles você simplesmente consegue criar um botão de logout, um botão de sair, de exit, enfim, né? Você consegue criar um botão para sair da aplicação, evitando que o seu usuário precise fechar o navegador, abrir de novo e entrar em outra parte do seu sistema. Então, dessa forma, a gente consegue eliminar todas as seções que estão dentro do seu sistema. Perfeitamente, professor. Agora nós vamos então à questão de número 5, agora já mudando o assunto, partindo para o MVC. A questão é, cite 2 vantagens e uma desvantagem do modelo MVC. Ok. Bom, falando sobre MVC, né, então, no decorrer da aula a gente viu que tem mais vantagens do que desvantagens, certo? Então a gente tinha lá uma lista de vantagens, não é porque normalmente depois que a gente começa a programar, a gente fica adepto desse modelo, não é por causa disso, né, mas é porque realmente o modelo oferece essas vantagens, né, oferecem mais vantagens do que desvantagens, né? Então por isso que eu pedi um pouquinho mais de vantagens do que desvantagens, certo? Então a gente tem uma série de informações a nosso favor para a gente poder começar a pensar, né? A ideia aqui principalmente é plantar uma sementinha aí na cabeça de vocês para vocês pensarem, poxa, esse MVC aí pode ser legal. Né, ou separar o meu código, professor, eu não gosto de trabalhar com... isso é muito comum, né? Professor, eu não gosto de trabalhar com a parte de design, né? Então, terceiriza isso para alguém que saiba trabalhar, né? Normalmente, programadores não gostam dessa área, então, terceirize isso. E aí, dessa forma, trabalhando no modelo MVC, a visão você delega para outra pessoa. E aí você fica trabalhando com regras de negócio e banco de dados. Você não precisa disso, né? Então, quais as vantagens, né, que eu elenquei aqui para vocês? Uma que eu gosto muito, né? Reaproveitamento de código, certo? Isso aqui é muito show de bola, né? Porque
reaproveitar código, você cria as suas funções e depois você só sai chamando, né, a sua função em determinadas partes do seu sistema. Então você não precisa ficar reescrevendo o código. Não sei se vocês prestaram atenção, mas, por exemplo, procedimentos de conexão com banco de dados. Isso daí é extremamente custoso, né? Você cria conexão, né? Selects para banco de dados, você pode facilitar também muito, e isso tem muito em aplicação, né? Então, você pode reaproveitar isso, enviar variáveis, criar níveis de interpretação do código, enfim, criar forma de facilitar a sua forma de desenvolver a aplicação, né? Então, abrir conexão, fechar conexão com o banco de dados, abrir sessão, destruir sessão, você não precisa ficar recriando isso várias vezes em várias páginas. Delega isso para determinadas camadas do MVC e aí fica mais fácil de você trabalhar. Então, reaproveitamento de código é um que eu gosto muito, assim, né? E outra, facilidade na manutenção. Com essa organização você consegue reaproveitar e você consegue também ter mais facilidade para dar manutenção no seu código, né? E aí vamos para as desvantagens, né? Qual desvantagem que a gente pode apontar aqui? Essa daqui é custosa, maior quantidade de tempo para análise, certo? Essa é custosa por conta, né, de uma das variáveis que a gente mais preza hoje, que é o tempo, né? Então todo mundo hoje está sem tempo, né? Mas vale muito você fazer essa análise, certo? E depois você realmente programar o seu código-fonte. Ok. Então nós vamos para a questão de número 6, a penúltima questão. Faça um diagrama de como funciona a estrutura do tráfego de informações no modelo MVC. Ok, então, bom, isso daí ficou bem simples, né? Depois que a gente entende que MVC é uma separação entre banco, regras de negócio e visão, né, e telas, né, fica mais fácil da gente entender esse diagrama, que é basicamente isso. A gente tem visão que passa para o controlador que passa para o modelo, e aí na volta da mesma forma. Então o modelo, isso aqui, ó, modelo passando para a visão, não pode acontecer, tá? Isso aqui é proibido dentro do modelo MVC. Então nós temos essa diagramação. Cada camada tem que passar pela sua determinada hierarquia, certo? Então isso aí tem que ficar bem claro no pensamento de vocês. Essa arquitetura, professor, essa interação, esse fluxo, ele é muito relevante, principalmente pelo quesito separação de código, mas segurança. Cada papel é realizado no seu devido momento. Então tem uma hora que a página, por exemplo, acontece muito de a página dar acesso ao código SQL, que permite a inclusão, a injeção de códigos. Então o modelo MVC, que hoje, como eu já disse, é largamente utilizado, evita esse tipo de problema. Sim. Então vamos na questão da última questão, questão número 7. Quais as funcionalidades do sistema que deverão ficar nas camadas de visão, controle, modelo e persistência? Bom, então só uma divisão de tarefas aí do que realmente acontece dentro do modelo MVC, né? Então, na visão deve ficar as telas do sistema. No controle, né, a gente faz as requisições que são vindas das telas e devem fazer interação com o modelo, certo? E o modelo, né, tem as regras de negócio do sistema que vem do controle, né, que corresponde aos casos de uso e faz interação com persistência. Lembram que a persistência é uma subcamada do modelo, né? Então o que a persistência faz, né? Ela faz interação direta com o banco de dados. É aquela camada que se preocupa com as conexões com o banco de dados. Bom, pessoal, então, né, basicamente essas são as nossas 7 questões, né, da nossa aula, a última questão. A gente tratou de um contexto de sessões, né, de informações temporárias, de um novo modelo para vocês pensarem aí sobre como desenvolver. Enfim, espero que tenham gostado esses novos conceitos, né? Professor Alan, gostaria de deixar uma mensagem para os alunos? Sim, professor, só gostaria de passar a vocês a importância desse assunto que nós vimos,
por favor, pesquisem, busquem, porque existem muito mais coisas relacionadas ao MVC que vocês com certeza encontrarão. Certo. Então, caros alunos, até a próxima aula, então, né, que será a nossa revisão. Então, encontro com vocês. Até mais.